Olá, professor Afrânio Castro. Olá, banca examinadora. Eu me chamo Camila Mello e estou concluindo o curso de Pedagogia. O tema do meu trabalho é a importância do reconhecimento da cultura surda para que o surdo não perca o direito do contato surdo-surdo. No ano de 2009, eu tive contato com a cultura surda quando fiz o curso de Libras básico na igreja ao qual eu fazia parte. O intuito desse curso era que pessoas fossem capacitadas para transmitir o sermão para que os surdos pudessem entendê-lo em sua língua. Então, no ano de 2021, eu fiz um curso sobre cultura surda pelo IFSC, que é referência no tema, para compor a carga horária do meu curso. Então, foi um assunto que me chamou bastante atenção pelo fato de que o surdo, e eu não tinha esse conhecimento antes, ele luta para que a sua forma de viver, né, que é a forma dele ver o mundo, é a forma gestual visual diferente de nós, seja reconhecida como cultura, né? E não mais eles sejam obrigados a estarem inseridos e adaptados à cultura ouvintista, que é a cultura majoritária, né? A maioria das pessoas, nós sabemos que são ouvintes, então essa minoria, ela estava, podemos dizer assim, uma palavra bem forte, mas assim, condenada, digamos assim, a viver à mercê de uma cultura que não tem a ver com suas particularidades e peculiaridades e forma de ver o mundo. Esse é um tema muito relevante para a sociedade, porque a sociedade ela precisa conhecer a respeito do tema. Nós estamos vivendo um período de reconhecimento das minorias e o surdo não deixa de fazer parte dessa minoria, né, do atípico, do diferente, que precisa ser reconhecido. Então, o objetivo desse trabalho é como uma forma de reconhecer mesmo e tentar disseminar um pouco mais sobre esta cultura. Então, o surdo ele já foi considerado de diversas formas em diferentes civilizações. No Egito, por exemplo, os surdos eram adorados como se eles fossem mediadores entre deuses e os faraós. Já na Grécia, eles eram encarados como seres incompetentes. Aristóteles ensinava que os que nasciam surdos por não possuírem linguagem não eram capazes de raciocinar. Essa crença muito comum na época fazia com que os surdos não recebessem educação secular, fossem marginalizados e muitas vezes condenados à morte, né? Então, assim, os surdos, dependendo da sociedade, da civilização, eles foram considerados tanto como mediadores entre Deus e o homem, né? Porque nessas sociedades, né, como por exemplo o Egito, essa diferença ela era adorada, né? Como também já foram discriminados, como por exemplo na Grécia, né? E não só na Grécia, como aqui no Brasil e em outros países. Até se chegar ao conceito de que o surdo ele tem o direito de viver a partir das suas peculiaridades, do não ouvir, por exemplo, foi muita luta. Então a história dos surdos ela é marcada por vários momentos, né? De crises, turbulências, mudanças e também acontecimentos que proporcionaram o surgimento de oportunidades. Uma das maiores lutas dos surdos foi que eles tivessem sua própria forma de se comunicar, né? Que é a língua de sinais. Jamais ela pode ser chamada de linguagem, né? Há um tempo atrás ela era chamada de linguagem, porém já é considerada língua aqui no Brasil, por exemplo. Então, aqui no Brasil, a língua dos surdos é a língua brasileira de sinais, que tem como sigla Libras, né? Então, eles têm hoje o seu próprio idioma e a Libra é considerado o seu primeiro idioma. Então, segundo Perlin e Strobel, que são duas surdas e professoras e doutoras, né, que eu dei uma lida aqui em um trabalho que elas fizeram, que é Fundamentos da Educação de Surdos. Esse trabalho aqui muito bom. Então, nesse trabalho, elas falam que os surdos eram rejeitados pela sociedade e, posteriormente, eram isolados em asilos para que pudessem ser protegidos, pois não se acreditava que pudessem ter uma educação em função da sua anormalidade, ou seja, aquela conduta marcada pela intolerância obscura e visão negativa sobre os surdos. Então, anos depois, os surdos passaram a ser vistos como pessoas de direitos, de deveres e protagonistas da sua própria história, né? Depois de um tempo, o surdo ele foi visto como capaz de ser protagonista da sua própria história. Então, houve uma situação que foi o ápice da história dos surdos, né? Que é o Congresso de Milão. Foi um congresso onde eles iam ali decidir qual era a melhor forma de educar os surdos. E vejam só, as pessoas que estavam principalmente tentando decidir qual era a melhor forma de educação para os surdos eram pessoas ouvintes. Então, assim,
como que uma pessoa ouvinte, né, ela vai dizer qual é a melhor forma de educar o surdo, uma vez que ela não está dentro dessa realidade, ela não conhece essa forma de existir no mundo. Então, assim, como é que pessoas ouvintes que não estão dentro da realidade surda, que escutam, vão ditar e vão dizer qual a melhor forma de educação para os surdos? Então, depois desse Congresso de Milão, que foi realizado no ano de 1880, e eles estavam tentando avaliar, como eu já falei, né, se era melhor a língua de sinais, o oralismo, ou se é um misto entre os dois. Então, haviam muitas polêmicas em torno do método, do melhor método de educação para os surdos. E depois desse congresso, houve um grande impacto, né, na educação dos surdos. E eles ficaram subjugados às práticas ouvintistas. Então, a maioria dos países adotaram rapidamente o método oral nas escolas, proibindo oficialmente a língua de sinais, o que ocasionou uma queda na educação dos surdos, e os mesmos começaram a lutar pelos seus direitos educacionais, né? Porque quem pode dizer o que é melhor para eles são eles mesmos, né? Então, em decorrência dessas grandes lutas, né, foi reconhecida a língua brasileira de sinais aqui no Brasil, e foi reconhecida a cultura surda, as identidades surdas ganharam reconhecimento e valorização social. A luta agora é para que a sociedade tenha conhecimento dessa cultura surda. Vou trazer um conceito de cultura surda que foi dado pela professora Karen Strobel, que eu tirei do livro, esse livro aqui, ó, de Lucas Romário. Ele faz uma citação aqui do Conselho de Cultura Surda que Karen Strobel dá. Cultura surda é o jeito de o sujeito entender o mundo e o modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando-se com suas percepções visuais que contribuem para a definição das identidades surdas e das almas das comunidades surdas. Isso significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo. Então, a cultura surda, não diferente de outras culturas, nada mais é do que algo que abrange a língua deles, as ideias deles, as crenças deles, os costumes e os hábitos deles, porque os surdos, eles têm sim, minha gente, hábitos diferentes dos nossos. Se eles veem o mundo de uma outra forma, se eles se comportam de uma outra forma, então sim, eles têm hábitos diferentes dos nossos. Às vezes uma coisa que pra gente é falta de educação, para eles pode não ser, né, e vice-versa. Como, por exemplo, também, quando a gente vai contar uma fofoca, o que a gente faz, né? A gente fala baixo. Eles não, eles quando vão contar alguma coisa que alguém não pode saber, eles colocam a mão na frente e geralmente eles sinalizam apenas com uma mão, para que outras pessoas que estão próximas não vejam o que eles estão querendo falar. Então, assim, é uma forma diferente de viver, né? E precisa ser reconhecida pela sociedade como cultura, né? Outra coisa que tem na comunidade surda, né, na cultura surda, são os artefatos culturais, que são eles. É a experiência visual, né? Que é diferente da nossa, porque a nossa é associada à escuta, né? Tem o artefato cultural linguístico, que é diferente do nosso, mas eles têm. O artefato cultural familiar, e nesse artefato cultural é muito falado a respeito da questão da aceitação também da criança surda dentro da família, de uma família de pai e mãe surdos, ou dentro de uma família de pai e mãe ouvintes. Tem a literatura surda, tem o artefato cultural também da vida social e esportiva, das artes visuais, políticas, materiais, enfim. A cultura surda, ela é rica tanto quanto outras culturas. Destacando aqui um artefato cultural muito importante, que é o familiar, quando se fala, né, no objetivo geral desse trabalho, que é a importância do reconhecimento da cultura surda, né, para que os surdos eles não sejam privados do direito do contato surdo-surdo. É a partir do contato surdo-surdo que o surdo que ele vai construir a sua identidade de uma forma possivelmente mais confortável, digamos assim. Por quê? Porque uma coisa é o surdo ter que se adaptar a, outra coisa é o surdo encontrar um mundo, que é essa cultura surda, já própria para ele, né? Porque ele vai conviver com pessoas que têm as experiências parecidas ou iguais com a dele. E a sociedade, né, ela precisa conhecer a riqueza de valores, princípios, artefatos culturais, entre outras coisas existentes no mundo surdo. Precisa ser mais disseminada, né? Porque quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, melhor será a vida dos surdos já existentes e também daqueles que ainda vão nascer. Porque eles vão ter, como os pais e a sociedade vai conhecer essa riqueza que há na cultura surda, essa peculiaridade. Quando a sociedade passar a entender e a reconhecer e a conhecer a cultura surda, né? Como ela é rica e como existem pessoas surdas hoje
muito bem-sucedidas, né, que foram pessoas que não tiveram o seu direito de conviver com a sua cultura negado, né, que teve o direito de escolha, né, do que queria, se era se adaptar à cultura ouvinte ou ouvintista, ou se era estar inserido na cultura surda, né, e exigir da sociedade esse respeito, né, da sua língua própria, da sua própria forma de viver, né. Então, quanto mais a sociedade tiver acesso a essas informações a respeito da riqueza que existe na cultura surda, de como existem surdos que estão inseridos nela e são bem-sucedidos e têm uma autoestima elevada, que se reconhecem como surdo, que se aceitam como surdo, que gostam de ser surdo, que gostam de conviver dentro dessas comunidades, dessa comunidade surda, né? Dessas associações de surdo, menos as pessoas surdas serão privadas da escolha de conviver dentro da cultura surda ou se adaptar à cultura ouvintista. Porque se a gente parar para pensar, quantos surdos não conhecem ou não conheceram essa possibilidade, né? Quantos surdos foram privados dessa possibilidade por medo da família, né? Por preconceito da família, por vergonha da família de ter uma criança surda, uma pessoa surda na sua família. Então, a gente precisa disseminar mais essas informações para que a sociedade entenda, né? Que é bem interessante isso. A sociedade entenda que o surdo, ele pode ter sua própria cultura, ele pode ter a sua própria língua, ele pode ter a sua própria forma de viver. E nós, né, sociedade majoritária, que devemos estar preparados para aceitar o atípico e as minorias, né? E não eles serem obrigados a se adaptarem à nossa forma de viver.